Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar as novidades da atualização 3.0 do plugin API Vista CRM, onde nessa atualização a gente tem novas funcionalidades que permitem criação de formulários automáticos, além de uma maneira mais fácil aí de depurar a API da API Vista. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estou com a versão 3.0 aqui do plugin instalada e eu tenho aqui a apresentação dos três shortcodes, né? Formulário modelo 1 por cidade, formulário modelo 2 por bairro e o formulário modelo 3, que é o modelo avançado, tá? Algumas limitações do plugin da API do Vista, tá? Que impossibilita algumas coisas para o formulário. Primeiro, a API do Vista não traz nenhuma listagem do tipo de imóveis, então vocês precisam informar no próprio shortcode quais são os tipos de imóveis que vocês precisam exibir dentro do campo para o usuário. Tá? Então vocês podem verificar na API de vocês como que está sendo chamado cada um dos tipos e vocês colocam aqui dentro do shortcode exatamente como está escrito lá na sua conta do Vista CRM, respeitando inclusive as letras maiúsculas e minúsculas. Tá? Aqui, por exemplo, coloquei casa, apartamento e terreno. Se eu tivesse escritório, qualquer coisa do tipo, você colocaria de acordo com sua necessidade. Aqui uma listagem, um exemplo de como ficam os formulários. Tá? Então, por exemplo, aqui no formulário modelo 1 por cidade, uma lista de cidades, os tipos de imóvel e poderia pesquisar pelo código de imóvel se quisesse. O formulário do modelo 2 por bairro, onde aparece todos os bairros, os tipos dos imóveis e o código. E o modelo avançado, onde você poderia pesquisar também pela cidade ou bairro, tipo do imóvel, código, valor máximo, dormitórios, vagas, banheiros e suítes, para você exibir o resultado. Então, você, teoricamente, antes dessa atualização, você teria que criar o formulário usando o seu tema, ou usando o seu próprio plugin aí que você usasse, sei lá, um Elementor da vida. Mas na versão 3.0 agora é possível que vocês podem criar seus próprios formulários para fazer essa pesquisa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero aqui da cidade de, sei lá, de Porto Alegre, eu quero todo mundo que seja apartamento e que tenham, sei lá, 3 dormitórios, 3 vagas, né, por exemplo. Vou dar aqui o pesquisar, ele vai abrir aqui uma nova página, não encontrou nenhum resultado. Provavelmente foi a categoria aqui de listagem que eu fiz dos itens, né? Vou tirar sem nenhum tipo de imóvel, vou pesquisar. Ele encontrou aqui várias com esses critérios, né? Ou seja, 3, 3, 3, 3 de cada um deles, né, para esse critério, ou poderia vir aqui pesquisar pelo código. Né? Por exemplo, vou tirar aqui essas informações que eu quis filtrar, né? E vou colocar aqui direto o código do imóvel. Qual é o código do imóvel? Deixa eu ver um código do imóvel aqui que é válido. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pegar esse código aqui, ó, 1565. Então, poderia vir aqui e colocar o código do imóvel, 1565. Poderia dar aqui o pesquisar. Ele ia pesquisar por esse imóvel, encontrou o imóvel aqui para mim. Então, uma forma de eu ter o formulário já criado aqui automaticamente. Diógenes, qual a diferença do formulário 1 de cidade e formulário 2 de bairro? Na API Vista, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem uma limitação que eles não filtram isso diretamente da API, tá? Não é uma limitação do meu plugin. Eles não filtram os bairros por cidade. Ou seja, se eu for pegar aqui uma cidade, quais são os bairros daquela cidade, ou quando eu pego um bairro, de qual cidade é aquele bairro. Ele não tem essa filtragem. Aqui um exemplo do próprio link do Vista, ó, de como é a API deles. Esse aqui é o link da documentação oficial deles, onde os bairros são retornados aleatoriamente que eu digo sem a gente saber de qual cidade que é, e depois ele dá para a gente a lista de cidades sem falar quais são os bairros dela. Então eu não sei, por exemplo, quais são os bairros de Porto Alegre ou de Cachoeirinha, e não sei também se Vila Santo do Ângelo, que cidade que é, mas é uma limitação do Vista. Então, quando você for tentar fazer o formulário, você não pode exibir no mesmo formulário, ao mesmo tempo, cidade e bairro, porque ele não tem essa forma de fazer essa filtragem. Não do meu plugin, e sim do próprio Vista. Então, ou você oferece para o seu usuário para ele filtrar por cidade, ou você oferece para o seu usuário filtrar por bairro. Um detalhe importante, quando você fez a busca aqui dentro do seu formulário, por exemplo, vou pesquisar pelo código 1535 e dou pesquisar, ele leva para uma página de destino para a gente poder ver os resultados. Essa página de destino precisa ser configurada na API, aqui na tela de configuração do plugin. Tem aqui o chave de integração, o URL de integração e o URL página detalhe do imóvel. E agora tem um novo campo, que é o URL, página do shortcode, pesquisas avançadas, formulário do plugin. É a URL da página onde vocês colocaram o shortcode pesquisar imóveis avançados, aí do item 7 do manual de uso do plugin. Tá? Então não esqueçam de preencher esse campo, senão não vai funcionar. Vários de vocês já perceberam que alguns campos são limitações do próprio Vista, ou às vezes com alguma dúvida que vocês tiveram, eu já comentei que
isso está lá no Vista API, de como vocês configuraram. E também no meu manual de uso, eu falo sobre os detalhes do imóvel, onde vocês podem exibir informações do usuário, desculpa, informações do imóvel, se baseando nos campos do Vista. Mas como é que vocês vão saber quais são os campos do Vista, o que a API do Vista está retornando, ou mesmo quando vocês estão falando lá com o suporte do Vista, como que vocês sabem se a API está funcionando ou não? Então tem um menu novo aqui chamado Depurar API, onde vocês conseguem ver várias informações sobre como está vindo a API do Vista, independente do meu plugin. Por exemplo, quando eu pego aqui campos disponíveis e dou aqui o Depurar Resultados da API, ele vai exibir para mim todos os campos que estão sendo retornados da API com os dados da conta do cliente de vocês. Então, por exemplo, para esse cliente que eu configurei, são esses campos que existem configurados lá na conta. Então, eu sei os nomes exatos de como está lá dentro do Vista, para poder olhar ou pedir ajuda do suporte. Listar cidades, por exemplo, vai exibir todas as cidades que estão cadastradas lá no Vista. Então, repara que nessa conta específica que eu cadastrei, o cliente até cadastrou errado. Ele colocou Porto Alegre 2 vezes, mas é porque uma ele colocou Porto Alegre correto e na outra ele escreveu Porto Alegre com 2 espaços entre o Porto e o Alegre. Então, ou seja, às vezes no plugin vai aparecer essa informação duplicada e não é um erro do plugin, é um erro do cliente na hora que ele cadastrou, ele colocou a cidade cadastrada dessa maneira. Assim como os bairros também, eu poderia fazer a mesma filtragem, onde vai exibir para mim a lista do bairro, bem parecido com o que eu mostrei aqui para vocês de como o Vista funciona. Eu tenho aqui a opção de listar imóveis. No listar imóveis, você consegue filtrar só por categoria ou por página. Ou seja, eu estou aqui, por exemplo, filtrando aqui esses imóveis, né? Então tem esse imóvel aqui, o código, cidade, o hora, e por aí vai. E depois tem outro imóvel aqui. Quando eu venho aqui no final, eu consigo ver quantos imóveis eu tive. Eu tenho um total de 726 e 15 páginas. Poderia vir aqui na URL, eu colocar um e-comercial. Poderia colocar tanto página igual a 2, que ele vai para a página 2, ou 3, ou 4, ou poderia colocar aqui e categoria, e o nome da categoria exatamente como está escrito no Vista. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, casa, ele vai filtrar os resultados para todos os imóveis que sejam da categoria casa, né? E só que esse depuração específica do listar imóveis, ele só vai trazer categoria ou página. Se você quiser, por exemplo, puxar de outro tipo de resultado, eu recomendo que vocês vão para busca avançada, que vocês vão poder colocar vários outros critérios. Por exemplo, filtro avançado, ó, poderia vir aqui depurar resultados, ele vai trazer os imóveis para mim, tá vendo? Para ele carregar ali. E eu poderia vir aqui e fazer igual é do manual de uso se fosse no site. E-comercial, vagas igual a 3, e-comercial, suítes igual a 3, e por aí vai, para exibir os resultados. E, obviamente, eu tenho também a opção de detalhes do imóvel, onde eu sou obrigado a informar o código do imóvel. Vou colocar isso aqui, por exemplo, eu consigo ver quais resultados estão vindo. Né? Então, tipo assim, estou vendo que vem a falta de destaque, estou vendo que está vindo o valor, estou vendo todos os campos que vem do meu imóvel, as fotos, tal, as URLs, tal, para vocês poderem verificar se está ou não funcionando aí o que o Vista está retornando. Tipo assim, eu coloquei o imóvel como alocação, está aparecendo como venda. Ué, mas eu, quando olho aqui na depuração, estou vendo que finalidade de status está como venda, não está como foto. Putz, eu estou tentando puxar aqui o campo do título do imóvel e não está vindo. Só que eu estou vendo aqui no título site, ó, esse imóvel o cliente não cadastrou nada. O valor do IPTU também não viu nada, tá vendo? Informações importantes, às vezes, na hora de fazer a depuração, que ajudam aí a conseguir testar e, principalmente, ver se o que está sendo exibido dos imóveis se é uma limitação do meu plugin ou se é uma limitação do próprio Vista Software, que, por qualquer razão, eles, às vezes, tomam algumas decisões, às vezes equivocadas, às vezes acertadas. Como, por exemplo, essa questão do CEP do bairro, que, ao meu ver, é um erro, né, que seria interessante fazer uma filtragem mais específica sobre quais bairros são de cada cidade, ou de qual cidade é aquele bairro, que o Vista não retorna, tipos de imóveis ele não retorna, os condomínios de imóvel ele não retorna, que ao meu ver seria interessante ter. Tá? Ainda sobre os nossos formulários, vamos supor que aqui na busca avançada vocês não quisessem que algum campo aparecesse. Por exemplo, você não queria que aparecesse aqui o campo de dormitórios, por exemplo. Você pode vir no CSS e remover o campo, porque cada um dos campos do formulário tem sua própria classe. Aqui, por exemplo, colunas dormitórios. Vamos supor que eu não quisesse, eu poderia tirar ele aqui, vou dar um exemplo aqui, né? E eu tirar ali o campo, coloquei o display none, e o campo não existe mais. Claro, você tem que colocar o CSS lá no seu tema, mas um exemplo que você poderia remover o campo do formulário. O formulário já adianta já o caminho para você não ter que criar do zero, mas se você precisar fazer alguma customização de estilo, inclusive as cores, né, o botão tá azul, você sempre pode usar o CSS para poder fazer essa customização. Uma informação importante que é bom vocês observarem
Aqui eu coloquei os 3 formulários juntos na página, só para otimizar tempo na hora que eu for fazer aqui a demonstração para vocês, eu poder mostrar cada um dos formulários. Porém, no site de vocês, evitem colocar mais de um formulário por página, já que os campos vão ter sempre o mesmo identificador. E pode dar problema nos resultados ou na exibição da página. Sempre coloquem apenas um formulário por página, tá bom? E é isso. E aí, qualquer dúvida adicional, eu estou à disposição.